Boa noite, pessoal. Meu nome é Carlos Luquetic, sou analista-chefe da XP Investimentos. Agradeço a todos por estarem nos assistindo aqui hoje, numa sexta-feira à noite, mas uma semana importante. Temos hoje Paulo Gama, nosso analista político, para falar um pouco do Brasil, o cenário atual e toda essa volatilidade que a gente tem visto ali no mundo político, que tem tido reflexos muito fortes para o mercado. Só para a gente lembrar, antes de eu passar a bola para o Paulinho, que é o que todo mundo quer ouvir hoje, a Bolsa bateu 100 mil pontos na semana passada, e 92 mil pontos na quarta-feira dessa semana. Isso é muita volatilidade, 8% de correção e faz sentido, tá? Vou jogar a bola para o Paulo aqui, mas aumentou materialmente a incerteza em relação ao desfecho e o desenrolar, vamos dizer assim, o caminho para a reforma da Previdência. Paulo, comenta um pouco para a gente aqui, se você puder, o que mudou, o que aconteceu nessa última semana que trouxe toda essa incerteza e volatilidade? Tá bem, primeiro obrigado aí pelo convite, sexta-feira à noite a gente vai tentar fazer... Eu que agradeço, você tá aqui, você estar aqui, o time inteiro ali atrás está aqui, que é super importante nessa sexta-feira. Tentar fazer isso da maneira mais indolor possível, né? Vamos lá, acho que o que aconteceu essa semana, cara, me parece um pouco do ápice de uma coisa que já vinha acontecendo. Quer dizer, a gente sempre insistiu muito, sempre falou muito que essa maneira nova do governo lidar com o Congresso é uma maneira que ia trazer incerteza de fato. A gente lembra aí, parece um pouco de disco riscado, mas a gente lembra, governos anteriores montaram seus ministérios de acordo com o tamanho das bancadas dos partidos na Câmara, no Senado. O governo do Bolsonaro tentou fazer isso de uma maneira diferente, não respeitou aí essa proporção do Congresso no ministério dele, e isso trouxe insatisfação para os líderes, para os dirigentes partidários, e essa insatisfação vinha já sendo manifestada. A gente já ouvia bastante disso no Congresso, essa insatisfação, essa reclamação dessas instituições partidárias insatisfeitas da maneira como ele conduzia essa relação. Semana passada a gente teve aí 4 grandes eventos que acho que contribuíram um pouco para o acirramento disso. O primeiro deles foi a queda na popularidade do Bolsonaro, que acho que de alguma maneira volta ele um pouquinho mais para o discurso original dele de combate à política tradicional, de combate à velha política. A gente lembra, teve a prisão do ex-presidente Temer, quer dizer que é um símbolo aí do que o Bolsonaro chamava de velha política, da relação governo-congresso que ele diz combater, então fica um pouco mais difícil para ele se aproximar do Congresso com isso. A gente teve o envio do projeto de lei dos militares, que foi um projeto que permitiu críticas aí dos deputados, e finalmente a gente teve aquela troca de farpas de Rodrigo Maia e Sérgio Moro, ministro da Justiça e da Segurança, sobre o projeto de lei anticrime. Isso escalou de uma maneira que o próprio Bolsonaro e o Rodrigo Maia acabaram trocando farpas. A gente inviabilizou a participação do Paulo Guedes na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara, que, enfim, seria a primeira audiência pública para tratar da reforma da Previdência na comissão. Pela falta de ambiente político, o Paulo Guedes não foi à comissão, e aí a gente teve mais uma sequência de reclamações de troca de farpas públicas do Rodrigo Maia, presidente da Câmara, com Jair Bolsonaro, que acabou isso na quarta-feira à noite, quando o Rodrigo diz, chega, por aqui deu, e no dia seguinte o Bolsonaro diz, isso foi uma chuva de verão, o céu já tá bonito de novo, tá tudo certo. Na sequência disso, o que acontece? O Rodrigo Maia tem um almoço com o Paulo Guedes e com os líderes de bancada na Câmara, e de lá sai um entendimento para tentar avançar um pouquinho na reforma da Previdência. O que acho que dá para tirar de conclusão disso tudo? O processo continua conturbado, o processo não é simples, mas existe aí uma tentativa do Rodrigo Maia, principalmente em nome da Câmara, e do Paulo Guedes, em nome do governo, de fazer essa pauta avançar. Não é uma tentativa que eu acho que vai desanuviar completamente o ambiente, mas é uma coisa dessas idas e vindas, desse passo em direção à política para dar 2 passos atrás de novo em direção ao discurso de campanha. Isso vai criando volatilidade de fato, porque não é um caminho tranquilo, não é um caminho linear que eles estão seguindo. É um caminho tortuoso, é um caminho instável, e acho que, enfim, a gente iniciou a semana na baixa desse caminho e acaba essa semana talvez numa trajetória de volta e de esperança. Mas acho que o que vale deixar a mensagem, e até peço que você comente como é que isso se refletiria também em preço de ativo na bolsa na semana seguinte. A gente vai ter essas idas e vindas, acho que esse é um pouco da nossa visão. As coisas não vão nem afundar de uma vez, nem melhorar de uma vez. A gente vai ter esse caminho tortuoso de fato, sinais políticos trocados, tanto do Congresso quanto do governo, com ainda, eu repito, esse problema de fundo que não está consertado, não está arrumado, que é a decisão de como é que vai ser a relação do governo com o Congresso daqui para frente. Tá, perfeito. Então, talvez, eu vou responder um pouquinho o que você falou sobre o mercado agora, mas talvez pensando um pouquinho aqui no mês de março, deixa eu fazer uma pergunta. O mês de março, na nossa percepção, parece ser um pouco do que está por vir. O que eu quero dizer com isso? A gente teve momentos, eu não vou dizer de euforia, porque eu não acho que os 100 mil pontos foram de euforia, mas momentos de otimismo onde a gente realmente
acreditou que a reforma vai avançar e vai ser rápida. 2 semanas atrás, se a gente estivesse conversando na segunda-feira, não essa semana passada, a gente já está falando, olha, assim, sempre tem risco, obviamente, ninguém está aqui falando que não tem, mas olha, as coisas estão caminhando no rumo certo e pode realmente ter uma aprovação relativamente rápida. Esse primeiro semestre na Câmara, segundo semestre no Senado, tá bom, parece factível. Logo depois, uma deterioração exponencial dessa expectativa, porque, assim, se a gente tivesse essa mesma conversa agora nessa segunda, nós dois vamos falar, olha, não sei qual desfecho. E é difícil mesmo, essa volatilidade, quando a gente fala de preço de ativo, é super difícil de administrar, porque quando você está nos 100 mil pontos e você vê essa agenda evoluindo, você fala, bom, ok, 100 mil pontos não é caro, que de fato não é, a bolsa negociava ali nos seus 12,2, 12,3 vezes lucro, média histórica, e avançando na reforma da Previdência, dá para se olhar um pouco adiante e falar assim, olha, o crescimento do Brasil acelera, o lucro das empresas deve ser revisado para cima, o risco do país cai, tudo isso é uma agenda muito positiva para a bolsa. Então você olha para os 100 mil pontos e fala assim, bom, ok, não está caro. Da mesma maneira, quando a gente passa por essa turbulência toda, e acho talvez um pouco do que a gente estava discutindo até agora há pouco, a grande dúvida, talvez, não que não tenha risco de não ter nenhuma reforma da Previdência, mas o risco maior não é se vai ter uma reforma, mas é quando. A gente estava discutindo isso agora há pouco. Por que o quando é tão importante? Por que o quando é tão importante? Deixa eu jogar esse outro foco, senão eu vou responder todas as minhas perguntas. O quando é muito importante porque, vamos lá, o governo começa com uma popularidade alta, existe um período de lua de mel que não é desse governo, enfim, todo governo se inicia ainda com respaldo popular, Perfeito, respaldo da urna, acabou de ser eleito, ainda existe um sentimento... Tem uma esperança de que as coisas vão melhorar, principalmente depois da crise que a gente teve. Exato. E toda a turbulência política. Entra renovado, entra com força, entra bem tanto com o Congresso, quer dizer, o Congresso dificilmente vira as costas a priori para um presidente, e a população ainda está com aquele sentimento de, pô, foi quem a gente escolheu, desse aí um período de tolerância, quer dizer, um período aí, Sim, deixa trabalhar. Lua de mel mesmo. Uma lua de mel. Esse período vai se encurtando, quer dizer, essa popularidade vai caindo, é natural que isso aconteça. E aí, quer dizer, para o Congresso é importante, assim, você tem uma série de elementos aí que ajudam a composição de base e tal, a popularidade é um deles. Quer dizer, um presidente mais fraco precisa pagar mais caro, não estou dizendo pagar de fato, um presidente mais fraco tem custos maiores para implementar a sua agenda, é mais fácil para um presidente forte apoiar a sua agenda. Então você tem essa questão da quebra de expectativa inicial, que é natural que aconteça, e quer dizer, quanto mais se arrastar, quanto mais força o Congresso demonstrar, quanto mais fraqueza de alguma maneira o governo demonstrar, mais difícil vai ficando a aprovação. E aí o que acontece? Você precisa flexibilizar mais, que é um pouco do que a gente já vê hoje. Quer dizer, essa semana mesmo a gente teve aquele manifesto de 13 partidos de centro dizendo que se opõem frontalmente à questão do benefício de prestação continuada da reforma da Previdência e as mudanças na aposentadoria rural. São 2 pontos específicos aí que os deputados já disseram que não vão trabalhar a favor, pelo contrário. Esses 13 partidos, que somam quase 300 votos, vão trabalhar contra e, teoricamente, não vão votar a favor dessas medidas. Se esse período for se arrastando mais, a situação política for se deteriorando, a popularidade dele for caindo, quer dizer, o Congresso passa a ter um pouco mais de força para impor outras flexibilizações dali para frente. Então a gente dizia isso sempre, a janela para ele empurrar essa agenda é curta. Isso. Quanto mais cedo conseguir fazer, melhor. E aí entra esse ponto do quando. Por isso o quando é tão importante e por isso que esses atrasos que a gente teve agora... Sim, você perdeu quase um mês. Você perdeu quase um mês. Você perdeu 3 semanas numa discussão, independente dos motivos ali, que não teve um impasse gigantesco, não teve um motivo transcendental, falando, não, a gente não vai diluir esse ponto. Não foi isso. Você perdeu um mês numa discussão que não tinha nada a ver com a reforma da Previdência, que atrasa o rito todo. É uma discussão política de fundo. Exato. Quer dizer, a gente lembra, a primeira data que a gente teve prevista aí de votação, que o próprio governo, a própria CCJ, né, a Comissão de Constituição e Justiça, onde começa a tramitação do texto, a previsão deles era que se votasse isso no final de março. Isso. Sempre pareceu uma previsão... Acabou, final de março foi hoje. Era para ter sido essa semana, teoricamente. Essa semana era a previsão inicial da CCJ. Quer dizer, sempre nos pareceu otimista demais essa previsão, não, mas tudo bem, mas era possível que fosse no início de abril. A CCJ, teoricamente, dos males o menor, ali é relativamente rápido. Não e a gente lembra, enfim, a proposta de reforma da Previdência do Temer saiu da CCJ em 9 dias. O período do presidente ter enviado a proposta ao Congresso. Esse é o paralelo que eu ia fazer, só para mostrar um exemplo de como o tempo joga muito contra a reforma da Previdência. No caso do presidente Temer, quando ele fez a proposta inicial, que era de 800 bilhões, ele
muito rapidamente conseguiu avançar com o Ito, e a diluição ia ser pequena antes do Joesley Day, na época lá atrás, né? Todo aquele escândalo que levou uma queda material do... a popularidade é difícil, porque o Temer nunca foi muito popular, mas vamos assim, do engajamento dele com o Congresso. Na verdade, ele, a partir do momento que ele foi denunciado por conta daquele episódio, ele teve de voltar à articulação política dele para se manter na cadeira, não mais para aprovar a reforma da Previdência. Aí ele usou todo o capital político dele para isso, não para a Previdência. A Previdência final, que terminou não passando, mas que estava lá em curso e que eventualmente, se tivesse tido mais tempo, talvez até passaria, era de 450. Foi de 800 para 450. O receio do mercado é que à medida que você vai atrasando, o tamanho da diluição vai aumentando. E aí isso aumenta o risco para a economia brasileira e, assim, e talvez um pouco do por que a popularidade do presidente piora. A correlação, a gente tem o Vitor Scarlett dentro do nosso time político, ele faz só dado estatístico em cima de todas as pesquisas que a gente monta, ele toca as pesquisas políticas e basicamente a correlação é altíssima de atividade. Principalmente, a gente está falando de desemprego, atividade no Brasil. E inflação. Atividade, desemprego, inflação, atividade com a popularidade do governo. Então, a popularidade vai piorar se a atividade não melhorar. Então, quando você atrasa a reforma da Previdência, que, consequentemente, atrasa esse período de retomada de atividade, porque a confiança do industrial não melhora, ele não contrata mais, o desemprego não cai, a confiança do consumidor também não melhora por consequência. Então, assim, não vem essa melhora. Isso joga contra o presidente, que joga contra a reforma e assim por diante. Então, esse atraso ele é perigoso para a atividade e gera um risco maior. Aí você me perguntou, impacto para preço. A gente vinha falando muito de 125 mil pontos. A gente acha que isso ainda é possível? Sim. Só que o risco para esses 125 pontos aumentou. Se você me perguntasse na segunda-feira passada, eu ia te falar que existia uma probabilidade maior do que 50% desses 125 mil pontos. Que no final das contas o que eu queria dizer é que parecia que o avanço da agenda da reforma era positivo e que a probabilidade de você ter essa aprovação primeiro semestre Câmara, segundo Senado, era factível. Isso acontecendo, o cenário de 125 mil pontos parecia bastante provável. Ele continua existindo e a probabilidade dele ainda, na nossa visão, é um cenário base. Mas a probabilidade talvez fosse 60 a 70, caiu para algo de 50 e 60. E a probabilidade do cenário onde você atrasa a reforma aumentou. E esse é um cenário que a gente acha que é algo entre 85 e 90 mil pontos da Bolsa. Agora, só para fazer um paralelo e até falar um pouquinho de Bolsa nesse cenário. A Bolsa está 95 hoje. Se a gente fala de 85, 90 como um cenário pessimista, onde a reforma atrasa, talvez até empurrada para 2020, é 5, 10%. Enquanto que se você fala de um cenário otimista, ali dos, vamos dizer, otimista, realista, mas tem um que é de otimismo, de 125, 30%. 5, 10 para 30. A gente gosta desse risco retorno. Por isso que, apesar de toda a volatilidade, a gente continua sugerindo exposição a ativos de risco. A gente gosta da Bolsa dentro dos ativos no Brasil, mas o que a gente tem falado, e acho que agora é mais verdade do que nunca, tem que ter proteções. Proteções dentro de uma carteira pode ser uma série de coisas, pode ser exposição a dólar. Se você tem bolsa, pode ser via ações como, por exemplo, uma Vale. Se você está pensando no seu portfólio como um todo, faz sentido você ter proteções, parte do capital um pouquinho dolarizado. Isso ajuda a compensar essa volatilidade. A exposição à bolsa tem que estar adequada ao seu perfil de risco, para deixar claro, mas tem que existir. Agora, com os devidos mecanismos para te proteger dessa volatilidade. Então, talvez assim, não sei se a gente deixou algum ponto, acho que sexta-noite a gente não quer estender muito essa live, a gente sabe que está todo mundo conectado aqui no momento ali na véspera do final de semana, mas acho que a mensagem que a gente queria passar é que o mês de março talvez tenha sido uma antecipação do que está por vir. É uma reforma que é complexa, é uma negociação que é difícil de acontecer e acompanhar ali o dia a dia da política, e por sinal, acho que eu não mencionei isso, mas toda sexta-feira o nosso time político publica um podcast que fala o que aconteceu na última semana no mundo político, o que esperar. E olha, se tem alguma coisa que é importante para a Bolsa hoje é política. Assim, poderia estar só ele aqui, mas não poderia estar só eu aqui. Então, assim, tem que acompanhar isso, siga o podcast deles que acho que é sensacional. Política. Frequência Política. Tá no Spotify. No Spotify, exato. Tá no Spotify. Buscando lá no Spotify por Frequência Política então, e XP tá lá, Investimentos, a gente encontra. Então, acho que é crucial acompanhar a evolução da agenda política, porque é assim, o que a gente está falando para abril. Abril pode ser um mês de respiro? Pode. Se você tem de fato ali, a gente acabou de ter o relator eleito ontem,
para a CCJ. Se você avança e tem a votação de fato na proposta no dia 17... Dia 17. O calendário, brevemente, a gente tem aí a apresentação do relator, feita essa semana que vem, o que é importante olhar também, a audiência do Paulo Guedes na quarta-feira. Perfeito. O ministro da Economia vai lá, a CCJ, defender a proposta. Criou-se aí um ambiente que se espera que seja mais fácil do que o de terça-feira agora, quando ele precisou não ir por Rodrigo conta Maia vai da junto. declaração. O Rodrigo Maia vai junto, Rodrigo Maia sentado do lado. Quinta-feira tem uma nova audiência pública para discutir temas mais jurídicos aí relacionados à proposta. Na semana seguinte, dia 9, o relator apresenta o relatório dele, que vai ser votado aí no dia 17, na perspectiva do PSL, do presidente da comissão e do governo. Qualquer atraso nesse cronograma significa que essa nova tentativa aí de melhoria do ambiente fracassou. E então, traz volatilidade para o mercado. Exato. Então, olhar quarta-feira a audiência do Paulo Guedes, semana seguinte o relatório e na semana do dia 17 a votação desse parecer, para aí sim a gente começar o que acho que vai ser a fase mais conturbada, que é a comissão especial. CCJ, ela analisa só a admissibilidade da PEC, quer dizer, é um relatório mais simples que diz se essa PEC pode tramitar ou não, pode ter sequência dentro da casa ou não. É relativamente mais simples. Na comissão especial é que você discute mérito, discute idade mínima, discute capitalização, discute BPC e aposentadoria rural. Aí sim acho que... Aí você discute o que da reforma da Previdência, que é realmente que vai ter ali a grande discussão. A diluição final, exato, os números finais, a gente vai ter conhecimento nesse caminhar aí. E o processo pode ser na comissão especial. 2, 3 meses ou de 6 ou anos, como foi no tema. Então, assim, não que a gente ache que vai ser anos, mas esse que é o ponto, assim, é o diálogo político se acertando para evoluir a agenda da reforma. Exato. E aí, enfim, mais do que na CCJ, se a relação política não estiver bem azeitada, isso tende a se arrastar por bastante tempo. Então, resumindo, o mês de abril pode ser um mês de melhora, de alívio, se a agenda da reforma vai avançando conforme esse cronograma que a gente acabou de falar. Dia 17 sendo ali o grande ponto sai da CCJ e você vai para as comissões especiais. Se isso acontece, a gente acredita que passa um mês positivo ali para mercados. E aí você volta a entrar um pouco na toada que estava 2 semanas atrás e as coisas estão evoluindo. Agora, o mercado não vai esquecer tão cedo desse episódio. A volatilidade vai ser uma realidade do jogo e tem que manter ali proteções nas carteiras. Acho que é isso, né, Paulo? É isso. Acho que a gente passou pelos principais pontos. A gente queria agradecer a todos por estarem aqui nessa sexta-feira à noite. A gente sabe que não é um horário fácil, ótimo, mas é importante nessa semana de muita volatilidade trazer os principais destaques do meio político com o Paulo Gama. Também está no Instagram, o Paulo Gama. É verdade. Com o Spotify dele semanal ali. Acho que é importante para seguir, para acompanhar o mundo político. Obrigado a todos. Obrigado, Paulo, por estar aqui. Obrigado, Carel. Valeu. Boa noite. Até.